Oi, oi, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. E aí, como é que vocês estão? Pois é, tem alguns dias já que eu não gravo, né, para o YouTube. E eu tenho tido muitas dificuldades porque, assim, graças a Deus eu tô fazendo muito a obra do Senhor no hospital, na igreja, né? E então, assim, tá difícil, sabe, para me organizar para o YouTube. Mas eu peço a Deus, estou orando para que eu esteja mais constante, né? Eu ainda não me organizei com o horário certo, mas em nome de Jesus vai dar certo. Se não é inscrito, inscreva-se, deixe o like, compartilhe, deixe um comentário. Você vai me ajudar muito a fazer a obra do Senhor, amém? Meus amados, hoje eu quero falar sobre algo que a palavra de Deus diz que para Deus é abominável. É interessante que tem alguns pecados que o Senhor na Bíblia fala pecado, né? Ou seja, é uma transgressão da lei, é uma desobediência a Deus. E o pecado ele traz consequências. Mas tem alguns que a palavra de Deus fala que são abominações. E a idolatria é um desses pecados que Deus chama de abominação. Uma abominação é algo que Deus detesta, O divórcio, Deus detesta. Se não for por motivos de fornicação, né? De extrema violência, de violência, na verdade, né? Simplesmente porque, não, já deixei de gostar dele, eu deixei de gostar dela, não, aí Deus não aprova o divórcio. A palavra de Deus fala lá em Malaquias 3 que Deus detesta o divórcio. Eu passei por divórcio, 2 divórcios, né? Tentei muito, né, ficar casada. Na primeira vez nem conhecia Jesus ainda. No segundo casamento eu já conhecia Jesus, conheci uma pessoa na igreja e infelizmente ela cometeu uma traição, né, muito séria, coisa muito séria, né? Bom, mas esse não é aqui o motivo da live. E eu quero falar sobre a idolatria. Sobre a idolatria, né? Que algo para Deus é abominação. E eu quero ler aqui Gálatas 5, a partir do 19, quando fala das obras da carne. Fala assim, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E agora ele vem falar, né, das obras do Espírito Santo na nossa vida. Mas o fruto do Espírito Santo é caridade, gozo ou alegria, né? Paz, longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Aleluia, glória a Deus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito Santo, andemos também no Espírito Santo. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha que coisa séria, né? Que essa palavra, quando fala das obras do Espírito Santo, das obras da carne, elas falam claramente que tem consequências para a nossa salvação, para o nosso processo de salvação, a nossa entrada no reino dos céus. E de tudo, gente, que a gente tenha que buscar, que alcançar, que é a nossa salvação, é o bem mais precioso que nós temos.
Jesus disse assim, o homem pode perder, aliás, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vir a perder a sua alma? Então, assim, a gente pode perder bens, amigos, familiares, infelizmente, né, que partem, mas nós não podemos perder o bem mais precioso, a salvação da nossa alma. E hoje eu quero falar sobre esse pecado da idolatria. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela nos adverte do perigo da idolatria. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, quando o Senhor deu para Moisés as tábuas da lei, o primeiro mandamento que tem lá é: amarás, ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então, assim, esse mandamento é da lei, mas ele não deixou, irmãos, de ter valor nos nossos dias. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E a gente acabou de ler aqui, né? Que em Gálatas 5, quando fala das obras da carne, a feitiçaria e a idolatria, porque Deus considera a idolatria como a feitiçaria, como o pecado da feitiçaria, né? Porque é culto a outros deuses, não é? Quando a pessoa tá ali fazendo feitiços, fazendo, sei lá, não sei, né? Feitiços, e ali ela está invocando o poder de espíritos enganadores. Porque a palavra fala que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não podemos confiar em espíritos, seja lá do que chamam, né? Entendeu? Então, meus irmãos, a idolatria, a gente pensa já assim, são as imagens, né? Imagens de santos, os deuses de barro, de pedra, enfim, né? Mas isso também não deixou de ser pecado. Isso também não deixou de ser o que Deus chama de abominação. Quando o povo de Israel, eles transgrediam, que eles se afastavam de Deus, que eles se tornavam rebeldes, você pode observar, eles sempre acabavam adorando outros deuses. Em todo o Antigo Testamento a gente vê isso. E também no Novo Testamento fala, né, sobre o culto pagão, os cultos pagãos a deuses do paganismo que Deus jamais aceitou e jamais aceitará. Só há um que nos leva ao Pai, que é Jesus Cristo. Nós não temos muitos nomes, nós não temos muitos santos, nós não temos muitos deuses, nós não temos muitos espíritos. Nós temos um Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E é a Ele que nós temos que confiar a salvação da nossa alma. Mas Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele nos chama a ter uma adoração única. O altar do nosso coração, o lugar mais importante dos nossos pensamentos, do nosso coração, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente conquista, de tudo que a gente tem. O mais importante, o melhor, é para Deus. Ele tem que ter o primeiro lugar. Não é o grande mandamento que Jesus disse? Amarás, pois, a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda força, alma e entendimento. Então, nós não podemos dar esse lugar, sabe, que nos faz suspirar, sabe, que faz o nosso olho brilhar, aquilo que a gente mais sonha, aquilo que a gente mais trabalha, aquilo que a gente mais, aleluia, sabe, corre atrás para ter. Não pode ser o dinheiro, não pode ser fama, não pode ser beleza, não pode ser a aprovação dos homens. A nossa maior força, o nosso melhor, os nossos sonhos tem que ser para andarmos em santidade com o Senhor até o dia de estarmos com Cristo Jesus. Glória a Deus, amém? E olha só, eu coloquei aqui
Eu fiz uma anotação aqui de alguns tipos de idolatria desse tempo moderno, tá? Que não é só apenas aquela idolatria de imagens de escultura, de artistas, enfim, de celebridades, de influencers, né? A gente sabe que isso é idolatria. Essa coisa de você endeusar a pessoa e de, ai, eu vou morrer por ele. Inclusive, irmãos, até pessoas que nós amamos, viu? Nem a família não pode estar acima de Deus. Porque foi Ele que nos deu vida. E foi Ele que nos deu família. E é Ele quem mantém a nossa família viva, alimentada, protegida, porque tudo que nós temos vem dele. Então, o primeiro lugar tem que ser do Senhor. Temos que amar a nossa família, temos que zelar pela nossa família, temos que cuidar da nossa família. Porém, o primeiro lugar é para Deus. Amém? E olha só, eu anotei aqui algumas coisas. A idolatria política. Gente, toda idolatria, ela tem consequências. Ela tem consequências muito sérias. Lá, acho que é no Salmo 115, eu vou até dar uma olhada aqui. O Senhor fala sobre o perigo da idolatria. O quanto é grave, né, as pessoas terem ídolos e adorarem esses ídolos aqui. As consequências que tem aqui. Vamos ver aqui, Salmo 115. Olha só. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem som, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Você está vendo, irmão? Como é coisa séria, né? O Senhor abomina idolatria, tanto que ele fala assim, que se tornam iguais aos ídolos. Mudos, surdos, ou seja, praticamente mortos-vivos. Então nós temos que realmente fugir disso, né? Inclusive celebridades gospel, pastores, né, cantores, enfim, influencers. Gente, nós não podemos ter ídolos no nosso coração. Amém? E olha só, a idolatria política é o que nós estamos vivendo muito, gente. É algo muito presente na nossa sociedade, no nosso país, no nosso Brasil. É ou não é verdade? É algo muito sério. Nós estamos vivendo um momento no mundo inteiro, gente. Isso não vai mudar. Por que que não vai mudar? Porque nós não estamos vendo apenas uma guerra política. Mas, gente, está se formando cada dia mais claramente uma guerra espiritual entre aqueles que têm o temor de Deus, que têm reverência a Deus e aos seus mandamentos, e aqueles que querem romper com os mandamentos de Deus para viver as suas ideologias, para viver doutrinas que vão contra tudo o que Deus faz. Nós podemos ter, gente, posicionamento político. Nós devemos ter posicionamento político, porque nós somos cidadãos dos céus, mas nós também temos uma cidadania aqui na terra. E como cidadãos, no nosso caso brasileiros, nós temos que desejar o bem da nossa pátria. Meu cachorro chegou. Nós temos que desejar o bem da nossa pátria, nós temos que desejar o bem do nosso povo. E nós também precisamos atrair a presença de Deus à nossa nação, porque está escrito: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós, como cidadãos dos céus, mas também como cidadãos da terra, temos que ser pequenos cristãos.
E nós, como cristãos, nós somos seguidores, nós somos servos e nós somos aqueles que têm que brilhar ao mundo Cristo. Como que nós vamos poder nos unir com ideologias que aprovam aborto? Como que nós vamos poder nos unir com ideologias que aprovam transição de gênero, que aprovam ensinar para as crianças totalmente diferente do que Deus criou? Que Deus não criou homem e mulher, mas você é o que você quiser. Isso é satânico, gente. Essas ideologias são totalmente contrárias à palavra de Deus. Você entendeu? Então, assim, quando nós nos unimos a essas ideologias, nós estamos pecando. Ah, mas e a direita também é perfeita? Não, não é perfeita. Mas ela é menos pior. Pelo menos os princípios que ela defende estão mais alinhados com a palavra de Deus. Enquanto que as ideologias socialistas comunistas, elas são totalmente contrárias ao Senhor, totalmente contrárias ao Evangelho. Eu tenho sim posicionamento político, eu sou de direita, eu busco valores, muito mais do que a economia, muito mais do que a saúde, muito mais do que a educação. Quando eu vou votar, eu observo aquele que não está indo totalmente contra os princípios. Aquele que não odeia o povo de Deus. Porque quem odeia Jesus odeia os filhos de Jesus. Você está entendendo isso? Aqueles que zombam dos filhos de Deus estão zombando do próprio Deus. Eles se fazem inimigos do Senhor. E nós não podemos nos unir com pessoas, com ideologias que são inimigas de Deus, inimigas do Evangelho. Essas pessoas, gente, exatamente essa questão da idolatria, essa questão da polarização, essa questão da violência política. Deixa eu falar uma coisa para você. Polarização sempre vai haver. Onde tem democracia, né? Aonde tem democracia, porque aonde não há democracia, aonde se instituiu uma ditadura, aí todos vão ter que pensar da mesma maneira, todos vão ter que falar da mesma maneira, todos vão ter que crer da mesma maneira, porque senão eles serão perseguidos pelo regime, porque senão eles serão incriminados pelos seus pensamentos, por suas opiniões, por suas falas. Isso é ditadura. Mas nós não podemos ser a favor de ditaduras. Nós não podemos ser a favor de regimes que perseguem pessoas por aquilo que elas acreditam, por aquilo que elas expressam, porque está na Constituição, que no artigo 5º, né, cláusula pétrea, que nós temos liberdade de crença. Meus cachorros estão fazendo algum barulho ali que eu não estou entendendo. Nós temos direito, liberdade de crença, de pensamento e de livre manifestação da fé. Livre manifestação daquilo que nós cremos, que nós entendemos, da nossa visão de mundo. Nós temos direito à opinião. Está na Constituição. Por que será que eles estão rasgando isso? Pois é, gente. Então, assim, temos que ter posicionamento. O cristão, ele tem sim que se posicionar. Mas só que sabe o que está acontecendo? E isso aconteceu comigo. A palavra de Deus fala que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. E eu comecei a andar irada, com raiva de ver as injustiças, de ver as ilegalidades, de ver o desrespeito com o povo de Deus, de ver o desrespeito com os ensinamentos de Cristo, a defesa daquilo que é indefensável. Aborto, liberação de drogas, toda essa coisa errada, gente. Você tá entendendo? Corrupção rolando solta. Então eu comecei a sentir uma raiva, um nojo. Comecei a sentir tanta raiva. Mas sabe o que é errado? Eu comecei a sentir raiva das pessoas. Eu comecei a sentir raiva de políticos. Eu comecei a sentir raiva de pessoas que seguem essas ideologias.
eu sempre vou combater ideologias socialistas, comunistas, de feminismo, de ideologia de gênero. Eu sempre vou ser totalmente contra ideologia de gênero, todas essas ideologias de Marx, porque elas são totalmente contra Deus. E se eu amo Deus, eu não vou amar aquilo que ele odeia. Você tá entendendo? E a gente tem sim que ter posicionamento. Porém, nós temos que amar as pessoas. Jesus, ele fala assim, ó, amem os que vos odeiam. Orem pelos que vos perseguem. Gente, a nossa luta não é contra pessoas. Minha luta, sua luta, não é contra os ministros do Supremo, não é contra o presidente, não é contra Lula, não é contra Bolsonaro, não é contra... A nossa luta é contra o diabo. Nós combatemos as ideologias, a corrupção, sabe, gente? Toda essa comunhão aí com crime organizado, com o tráfico, esses... como é que falou mesmo? Esses diálogos cabulosos com o PCC. Nós temos sim que rejeitar essas coisas. Porém, nós temos que amar as pessoas. Nós não podemos desejar o mal para as pessoas. Nós não queremos fazer o mal, praticar violência. Nós não podemos isso. E, gente, olha, essa idolatria política tá levando consequências sérias. Ixi, meu cachorro vai ficar latindo. Essa idolatria política, ela vai levar consequências sérias. Sabe o que está acontecendo? Pessoas dentro de uma mesma casa estão se tornando inimigas. Inimigas porque uma é de uma ideologia, outra de outra, uma é de direita, outra é de esquerda, outra é de centro. E ao invés da gente voltar ao diálogo, e não quer dizer que a gente vai... não, tudo bem, agora eu vou pensar igual a você. Não é isso. Nós temos que conversar e cada um continue acreditando no que quer acreditar, né? A Constituição nos deixa livres para isso e Deus nos deu o livre-arbítrio. São escolhas. São escolhas. Então, nós não podemos brigar com os nossos familiares, com os nossos amigos. Desejar o mal dessas pessoas que têm um posicionamento diferente, que têm pensamentos diferentes. Ao contrário, gente. O Senhor me deu o entendimento de que nós não podemos, gente, alimentar ódio no nosso coração. Alimentar o desejo do mal, de vingança. Não, nós não podemos ter isso. O nosso coração tem que ser puro ao Senhor. E o que acontece? Assassinatos estão acontecendo. Pessoas desejando a morte, incitando outros a matar. E eu vou falar uma coisa pra você. Não é só da esquerda. Não é só... o Charlie Kirk, ele foi assassinado pelas suas ideias. Ele jamais foi um homem violento, ele jamais foi um homem extremista. Apesar da mídia comprada, corrupta, ter falado assim. Oremos por eles, oremos pelos jornalistas, oremos por essas pessoas, para que elas passem a falar a verdade e para que elas alcancem o amor de Jesus. Porque quem tem Deus no coração não vive na mentira. Então, o Charlie Kirk, ele era um homem pacífico, ele discutia no campo das ideias, ele nunca foi violento com ninguém. Ele conversava, ele debatia com as pessoas. Então, assim, mataram Charlie Kirk. Extremistas de esquerda. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Existem extremistas também na direita. Pessoas que celebraram a morte tão cruel daquela esposa. Eu vou esquecer de novo o país, né? Que eles queimaram viva, né, a esposa do presidente e botaram fogo lá na casa. E gente, todo mundo tem direito de derrubar um governo. Não, nós não queremos mais. O governo tem que nos servir. Eles estão tirando os nossos direitos, as nossas garantias fundamentais, desrespeitando os nossos direitos, destruindo a nossa economia. Nós não queremos mais. Porém, gente, nós que somos cristãos, não podemos nos unir à violência. Não podemos seguir o mesmo pensamento
vamos matar, vamos destruir, vamos quebrar tudo, vamos queimar tudo. Não nós. E eu vi muitos extremistas também na direita. E aquilo me... Opa, peraí. Será que isso está certo? Pessoas de esquerda falando em matar. Mas pessoas também da direita falando em matar. Celebrando morte e violência. Então vamos ficar atentos, gente. Tem extremistas dos dois lados. Temos sim que ter posicionamento. Cristão não pode ficar posicionado do lado de ideologias que odeiam os princípios de Deus. Nós temos que nos posicionar sim por aquilo que está mais alinhado com os mandamentos do Senhor, com os ensinamentos do Senhor, com aquilo que Deus quer para as famílias, com aquilo que Deus quer para a nossa nação. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar por nossa nação, vamos orar pelos da direita, pelos da esquerda, pelos de centro. A vontade de Deus não é que ninguém se perca, mas é que todos se arrependam e sejam salvos. Vamos clamar por avivamento no Brasil. Vamos clamar, aleluia, para que as injustiças sejam mandadas embora, sejam desfeitas. Em nome de Jesus. Porém, irmãos, nós não podemos compactuar com violência, com desejo de morte, aplaudir violência, desejar violência. Eu não aderi a esse movimento demita um extremista, gente. Eu não estou no lugar de Deus. Deus, ele ama as pessoas da esquerda. E Deus, ele deseja salvar essas pessoas. E ele ama os da direita, e ele ama os do centro, e ele ama aqueles que nem têm posicionamento político, nem votam. Deus, ele ama todos os seres humanos, de todas as cores, raças, línguas, de nações, os que estão andando fielmente, os que estão andando em pecado, em rebeldia. Deus ama. Deus é amor. E o que ele deseja é que nós venhamos nos arrepender e nos voltarmos, nos rendermos a Cristo, que é aquele que salva, que perdoa os pecados. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Deus deseja isso para todos nós, que um dia nós venhamos entrar no reino dos céus. Então vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelos cidadãos brasileiros, pelas famílias, vamos orar pelas universidades, que tem se tornado um ambiente de guerra, um ambiente de horror, de violência. Vamos orar pelo Brasil. Nesse momento, eu ainda vou falar em outros vídeos sobre outros tipos de idolatria, mas vamos parar por aqui, vamos orar. Deus Altíssimo Santo, eu venho a Ti, Pai, aleluia, primeiramente pedir perdão dos meus pecados, porque eu também erro, eu também sou falha, eu sou humana, e muitas vezes eu não vigio, e muitas vezes até sem querer, Senhor, eu faço aquilo que Te desagrada. Pai, se alguém aqui precisa de perdão, se alguém aqui, Pai, reconhece que também comete erros e que precisa do Teu perdão, Pai, em nome de Jesus, ouve a oração dessa pessoa. Vê o coração sincero dela que quer andar retamente contigo. Perdoa. Pai, em nome de Jesus, salva. Salva. Pai, nós queremos nesse momento interceder pela nação brasileira. Deus, vem sobre o Brasil. Vem com a tua presença, com a tua graça. Vem, Senhor Jesus, porque tu és o Deus soberano. Pai, nós reconhecemos e declaramos que o Senhor é soberano sobre a nação brasileira. A soberania do Brasil é tua, porque tu és o Deus soberano, o dono do mundo. Aleluia! O Criador do universo, o Deus que governa as nações e que governa, aleluia, a vida de cada um de nós. Reina sobre o Brasil, Senhor, venha o teu reino, como está escrito, aleluia, no Pai Nosso. Pai, poupa o Brasil do caos, da miséria, poupa o Brasil, Senhor, das guerras, das confusões, de uma guerra civil, mortes, assassinatos, extremismo, Senhor, extremismo político, idolatria política. Quantas pessoas, Deus, idolatram o Lula, quantas pessoas idolatram o Bolsonaro, quantas pessoas idolatram
políticos, artistas, ideologias e colocam no lugar do Senhor, no lugar dos teus ensinamentos, no lugar, aleluia, de comunhão contigo, Pai. Mas que o Senhor venha trazer avivamento sobre o Brasil, arrependimento profundo no coração do povo brasileiro, da igreja brasileira. Traz arrependimento, nos ajuda, Senhor, a andar de uma maneira que te agrada, em nome de Jesus. Abençoa que as nossas famílias estejam também, Senhor, em tuas mãos, no centro da tua vontade. Pai, sara essa terra. Pai, sara o Brasil. Tu és o Deus soberano. Tu és o dono do Brasil. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, tudo que é teu. E se não é inscrito, inscreva-se, deixe um comentário. Você também já sentiu aí essa idolatria política? Já sentiu essas consequências? Deixe um comentário de onde você está, né? De onde você está me assistindo. Inscreva-se, comente, curta, compartilhe. A graça e a paz do Senhor. Deus abençoe você.